ter um hamster? Eu sou a Paula Silvério, sou médica veterinária e a MyBest me convidou para vir aqui responder essa dúvida para você. Vamos lá? Ter um hamster pode ser muito mais divertido do que parece. O hamster é um bichinho fofinho, carismático, ativo, é um bichinho bem pequenininho, um bichinho bem silencioso, menos à noite, que é quando ele resolve fazer essas atividades diárias. Mas o hamster foi o primeiro bichinho de muita gente e é um bichinho super simples de você ter em casa, mas ainda assim ele tem algumas necessidades e é o que eu vou contar para você nesse vídeo. O primeiro passo é pensar na casa do seu hamster. Sim, o seu hamster vai precisar de um lugar próprio para ficar, porque ele é um bichinho muito pequenininho, adora se esconder, então não é indicado de forma alguma que ele fique solto na sua casa. Você vai acabar perdendo ele, acabar machucando ele. Então ele vai passar a maior parte do dia dele na casa dele. Então precisa ser uma casa bem escolhida, de uma forma adequada, que vai ficar em um lugar bem pensado. Essa casa pode ser como uma casinha mesmo, que é o caso das de plástico, e também pode ser aquário. Muita gente opta pelo aquário porque o aquário visivelmente fica mais agradável no ambiente. Porém, o aquário é um dos que menos tem ventilação, então não é tão legal assim para o hamster. Na minha opinião, o melhor é o basicão, que é o viveiro, a gaiola para o hamster, porque é fácil, é arejado, você não vai ter problema nenhum em higienizar. A preparação da gaiola é um passo muito importante para o seu hamster. Já que o seu hamster vai ficar lá maior parte do dia dele, é bem importante que você capriche nessa etapa para que ele fique bem. E a forragem é uma parte muito importante na preparação de uma gaiola. A maioria das pessoas optam pela serragem, pela facilidade de encontrar, mas existem outros tipos de forragem também para você colocar ali no fundo da gaiola. Isso vai servir para absorver dejetos e também serve para deixar um chão mais macio e confortável para o seu hamster caminhar e muitas vezes até esconder ali no meio dessa forragem. A ventilação é uma coisa que o tutor do hamster precisa se preocupar, porque o hamster precisa dessa ventilação para ele ficar bem e ficar saudável. Mas fica atento, porque não pode ter corrente de ar, não é interessante ficar em algum lugar úmido e nem que tenha a luz solar direta. E a casa perfeita do hamster também precisa ter algumas coisas, como lugares para ele esconder, como umas casinhas que já vêm prontas mesmo no mercado, coisas para ele se exercitar, como a rodinha, por exemplo, e também coisas que ele vai poder matar a curiosidade dele, explorar o lugar, como por exemplo os tubos, escadinhas e tal. É ideal que você não coloque um hamster dentro do quarto, porque o hamster à noite vai sair para fazer algumas atividades e isso pode incomodar o tutor. Então é interessante você colocar em algum lugar que não tem problema ele fazer a baguncinha noturna dele. Os comedouros e bebedouros, eles precisam ser limpados com frequência. E é sempre interessante fazer uso dos comedores e bebedouros próprios para o hamster, porque eles têm o tamanho ideal e também bebedor, se for bebedor de bilha, por exemplo, é muito importante que você fique atento se ele está gotejando ou não. Se for esse o caso, ele precisa ser substituído imediatamente, porque os hamsters não se dão bem com a umidade. A alimentação do hamster deve ser feita de duas formas. A primeira delas é oferecer uma ração equilibrada, que é uma ração que já teve estudo, que é uma ração completa, mas também você precisa oferecer coisas boas para ele roer, como é o caso do feno ou da alfafa, por exemplo. Isso porque os hamsters são roedores e os dentinhos deles precisam trabalhar o tempo todo para que eles fiquem de um tamanho ideal. Então eles conseguem fazer o desgaste dos dentes assim quando eles estão roendo as coisas. E isso é muito interessante para a saúde desse pet. A gaiola do hamster precisa ser higienizada com frequência. O ideal é que pelo menos a cada 1 ou 2 dias você recolha os dejetos que você consegue ver. Uma vez por semana você troque toda a forragem e pelo menos uma vez a cada 15 ou 20 dias você lave a gaiola toda. Isso porque você precisa manter a saúde desse pet em dia, para não dar cheirinho, para não ter nenhum tipo de problema com higiene. Outra coisa importante é que não se dá banho
com água em hamster. Os hamster, eles têm o hábito de se autolimpar, então eles se lambem, eles se esfregam. Então é como o gato, por exemplo, eles mesmo se dão banho. E eles amam banho, porém não é banho com água, e sim banho de areia. Existe areia própria para isso. Você vai oferecer uma banheirinha de areia para ele e ele mesmo vai entrar lá, ele mesmo vai tomar o próprio banho. Não se deve molhar o hamster, porque o hamster tem muita dificuldade de ficar completamente seco. Muitas vezes ele pode ficar úmido por algum tempo. E além disso, ele possui algumas camadas de óleo, de gordura na pele, que quando você dá o banho nele com água mesmo, aquele banho tradicional que a gente conhece, você vai acabar retirando aquela proteção e isso pode acabar desenvolvendo algum tipo de doença. Prontinho! Agora você já sabe como cuidar de um hamster. Tem mais alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários se você tiver. Aproveita e confere os vários artigos da MyBest que eu revisei. Neles eu respondo dúvidas frequentes e dou várias dicas a respeito dos temas. Os links vão estar no box de descrição. E antes da gente se despedir, não deixa de clicar no like, se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima, gente!